Olá, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Eu queria mostrar uma coisa muito interessante. O mais antigo texto copiado do livro de Gênesis. Ele foi copiado cerca de 100 anos antes de Cristo, antes do Senhor Jesus. E esse texto foi encontrado ali no Mar Morto, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Então, a primeira parte lá em cima está rasgada, mas a outra você consegue ler, né? Não, pastor, eu não consigo ler. Então, a primeira linha ali, essa parte de baixo, é a primeira linha da esquerda para a direita. Está escrito lá Elohim, Elohim et Hashamai et Veretz Haaretz. Então, o que significa? No princípio criou Deus o céu e a terra. Então, eu posso ler e identificar a mesma leitura que eu tenho na Bíblia, né? Na Bíblia em hebraico, que é produzida hoje, e também na Bíblia em português, só que uma diferença, eu estou lendo o mesmo texto aqui nessa foto copiada há 2100 anos atrás, né? É muito forte, isso é muito profundo. Nós não temos os originais da Bíblia, né? O original do Gênesis, aquele que Moisés escreveu. Nós temos apenas cópia de cópia de cópia e cópias e mais cópias. Porque a cópia em hebraico mais antigo que nós possuímos da Bíblia datava do ano de 1970 depois de Cristo. Quer dizer, já na Idade Média. Agora imagine você, na Idade Média, você tinha essa cópia de 970 depois de Cristo do livro de Gênesis, só que vivemos no século 21, até pouco antes, aqueles que viviam no século 20 olhavam para essas cópias e muitos críticos da Bíblia faziam a pergunta: será que os judeus copiaram fielmente a Bíblia? Porque, veja bem, considerando, como eu vou falar daqui a pouquinho, que o autor do Gênesis, Moisés, o Gênesis teria sido escrito no século XV antes de Cristo. Se a cópia mais antiga que nós temos datava de 970 depois de Cristo, eu estou falando aproximadamente 2.400 anos de separação entre o Moisés histórico e a cópia em hebraico mais antiga do livro de Gênesis. Então a pergunta óbvia que se faz é que quem me garante que essas cópias foram copiadas de maneira fiel? Quem me garante que golpista, né, algum golpista não resolveu por conta própria acrescentar alguns versículos que não existem, não é? Então, os cristãos não tinham muito que argumentar a esse respeito, apenas aceitar pela fé. Agora, olha essa imagem. 1947, um garotinho beduíno estava procurando as suas cabras no deserto da Judéia e ele pegou umas pedras e começou a jogar numa vala, né, numa gruta, para ver se as cabras estavam lá dentro. E quando ele jogou as pedras, ao invés de ouvir o barulho das cabras, ele escutou o barulho de vasos de barro se quebrando. Então ele chamou o irmão dele, o irmão mais velho, eles desceram por uma corda e viram que lá no fundo havia uns vasos, né? Uns vasos, e quando eles abriram os vasos, lá estavam cópias de uma grande literatura judaica, alguns livros da Bíblia, outros textos dessa comunidade que vivia naquele tempo, né? Enfim. E depois que os arqueólogos encontraram essas cavernas, eles encontraram essas cópias de livros da Bíblia,
datados de 270 anos mais antigos do que o nascimento de Jesus. Aí, quando eles compararam essas cópias com as cópias hebraicas que nós tínhamos da Idade Média, aquelas posteriores a 970 depois de Cristo, viram que a Bíblia foi muito bem preservada pelos judeus, muito bem preservada. Então, o que a gente percebe? Percebemos que essa descoberta arqueológica, que Deus não apenas inspirou a Bíblia, mas ele também conservou aquilo que ele inspirou, né? Então você vê aí uma cópia do Gênesis datado aproximadamente 100 anos antes de Cristo. É a mais antiga do mundo. Muito forte, não é verdade? Deus abençoe a todos.